Programa Despertar com Jesus, com o evangelista José Maria. A ti, Senhor, clamei e eu disse: Tu és o meu refúgio e a minha porção na terra dos viventes. Atende ao meu clamor, porque eu estou muito abatido, e livra-me dos meus perseguidores, porque são muito fortes, são mais fortes do que eu. E tira minha alma da prisão, para que eu louve o teu nome. Ó justo, os justos me rodearão, pois me fizeste bem. O salmista Davi, no Salmo 142, dos 5 ao 7, ele dizendo que ele estava muito angustiado, que era para Deus tirar ele da prisão. Que Deus abençoe a todos nesse momento. Mais uma gravação nesse estúdio do programa Despertar com Jesus. Para nossa audiência que nos acompanha, tanto no Brasil como em outras partes. O programa Despertar com Jesus, ele é da mensagem precursora da segunda vinda do amado e Salvador Jesus Cristo. Para isso ele prometeu, lá em Malaquias 4, 5, 6, que haveria um profeta Elias, que vinha no espírito e virtude do profeta Elias. Mateus 17, 11 também fala desse mensageiro que vinha trazendo essa mensagem. Eu acredito que Deus tem aberto os nossos olhos para compreender a sua palavra. Quero agradecer toda a nossa audiência espalhada pelo Brasil e especialmente ali em Moçambique, desejando a todos um bom dia com Jesus. Nessa ocasião, nós queremos falar um pouquinho, importante para saber o que é confiar. Aqui no livro do profeta Isaías, no capítulo 53, os irmãos deixem as suas Bíblias abertas e nós iremos ouvir uma linda gravação. É um coral da Igreja Adventista, o hino As Riquezas Mundanas, Riquezas mundanas nada valem pra mim. Quero ir para o reino onde a vida sem fim. Sim, o livro da vida que é escrito por ti. Certo estou, ó meu mestre, tens o meu nome aí. Foi escrito por ti, o meu nome no céu, sim, no livro da vida. Foi escrito por ti. Meus pecados são muitos como a areia do mar, mas Jesus me sem par, veio para salvar-me, o seu sangue verteu, e as delícias eternas ele a mim prometeu. Foi escrito por ti, o meu nome no céu, sim, no livro da vida. Escrito por ti, ó cidade festiva, refulgente de luz, doce lar dos rebeldes.
escrito por ti, o meu nome no céu, sim, no livro da vida, foi escrito por ti. Estamos apresentando programa Despertar com Jesus, com o evangelista José Maria. Que Deus tenha misericórdia de nós, que nós não venhamos ter o nosso coração voltado para as riquezas mundanas, mas que nós possamos dar crédito à palavra de Deus. Então, nossos irmãos ouvintes estão aí com a sua escritura aberta. A partir do verso 1, o profeta Isaías: quem que deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque ele foi subindo como um renovo, perante como a raiz de uma terra seca, não tinha um parecer nem formosura, e olhando nós para ele, beleza, nenhuma beleza nós víamos, para que nós desejássemos. Ele era um desprezado, era o mais indigno entre os homens, homens de dores, experimentado dos trabalhos, e como que os homens escondiam seu rosto, e ele era desprezado, e não fizemos caso dele algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, e ele levou sobre si, e nós reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido, foi pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Veja bem, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Nós estamos aqui citando Isaías, capítulo 53, do 1 ao 5. Senhor, a sua palavra é a única verdade debaixo dos céus e em cima da terra, Pai. A sua palavra diz, em São Mateus 24, 35, o céu vai passar, a terra vai passar, o mundo eclesiástico vai passar, a política vai... tudo irá passar, mas a sua palavra não passa. Eu peço que o Senhor acrescenta as grandes bênçãos do Senhor sobre a sua palavra, em nome de Jesus Cristo. Muito bem, graças a Deus. Nós queremos falar um pouquinho sobre crédito. Crédito é confiar, né? Até na programação anterior eu preguei aqui sobre limite de crédito, confiança. E aqui nós estamos falando de um grande profeta de Deus. Aqueles que não sabem, o livro do profeta Isaías, ele contém 66 livros. A Bíblia contém 66 capítulos, eu digo. O profeta Isaías tem 66 capítulos. E a Bíblia contém 66 livros. E ele fala de Gênesis, fala do meio, fala do final. E nós cremos que nós estamos numa hora que o mundo dá crédito nas coisas do diabo. O mundo dá crédito nas coisas do diabo. Vocês sabem que quando Jesus veio aqui na terra, o povo não deram crédito nele. Por quê? Eles davam crédito nas suas organizações, nas suas denominações. Eles davam crédito nessa aí. Mas, quando Jesus veio, é o que o profeta Isaías chegou a dizer aqui: quem que deu crédito? Agora vocês sabem quem que deu crédito em Jesus? Aquela mulher
do poço de Jacó, lá em São João 4. Aquela mulher, ela era uma prostituta. E ela foi lá buscar água. Vamos fazer assim um esboço rápido, porque o tempo não espera. Então, ela foi lá buscar água e ela ali, se quiser acompanhar, São João 4. Então, quando Jesus falou para ela que quem bebesse da água dele não teria sede, ele falou assim: vai e busca lá o seu marido. Ela disse: eu não tenho marido. Jesus disse: você teve 5 e o que você tem ainda não é seu. E essa mulher correu lá em Samaria e ela deu crédito na conversa, no Evangelho de Jesus. Ela falou: vem ver um homem que falou toda a minha vida. Eu nunca vi ele, mas ele é um profeta. Então você veja bem que os seguidores de Jesus, que dá crédito na sua palavra, não é o Caifás, não é o Anás, não é os PhD hoje, os LLD, não. Eles não dão crédito à palavra de Deus. Eles dão crédito a um dogma, a um credo, um preceito de homens. Mas no Evangelho eles não dão crédito. E às vezes eu fico pensando, né? Eles dão crédito na parte monetária. Hoje as pessoas querem ser pregadores, querem ser ministros, querem ser apóstolos. Para quê? Para ganhar dinheiro. Fizeram da palavra de Deus um sistema financeiro. Mas Jesus não mandou dar esse tipo de crédito. E vocês sabem que aquelas pessoas que dão crédito, eles são muito abençoados. Aqui, no livro de Atos, no capítulo 9, que nem hoje, né? Hoje está cheio de pessoas dando crédito de homens. Os homens falham, mas o povo está sempre dando crédito no homem. Aqui no livro de Atos, no capítulo 9, vocês vão encontrar que Saulo, né? Todo mundo sabe que era Saulo. Ele dava crédito na sua religião, que eram os fariseus. Saulo estudou muitas décadas ali aos pés de Gamaliel. Ele dava crédito em Gamaliel, dava crédito na seita dos fariseus. Mas um dia, ele descendo para em Atos 9, vocês podem ler isso aí. Ele descendo para Jerusalém, para Damasco, né, eu digo. Ali, ele ia chucotear a igreja do Senhor que estava lá em Damasco. Um dia ao meio-dia, ele descendo para Damasco, e ali então a luz resplandeceu, era Jesus. E ali então Saulo, ele encontrou com Jesus. Às vezes você está dando crédito à religião, a um dogma, um credo, porque você ainda não encontrou com Jesus. E aqui, Saulo encontrou com Jesus. E ele, quando caiu por terra, ele ouviu uma voz do céu que dizia: Saulo, por que é que você está me perseguindo? E ele disse: mas quem és tu, Senhor? E Jesus disse: eu sou Jesus quem você está me perseguindo. Duro é para ti, ó Saulo, recalcitrar contra os aguilhões. E vocês sabem que daqui para frente Saulo mudou de nome, não era mais Saulo, era Paulo. Aí ele passou a dar crédito na palavra de Deus completa. Porque hoje você pode ir aí em 1000 denominações diferentes. Você pode ir em 1000 denominações diferentes, eles não dão crédito na palavra de Deus completa. Aí você falou, evangelista. Então, onde é que está escrito na Bíblia? Você lê lá, no livro capítulo 4 de São Mateus, que eu acredito que se fosse nos nossos dias de hoje, porque você vê a avareza diabólica que está aí nesse mundo hoje. É uma avareza diabólica. O homem só pensa em ganhar, Ele não quer saber. Eles querem ganhar muito, parece que o reino deles é aqui. E é mesmo. Todos esses pregadores, não importa quem é que seja,
apóstolo, ministro, seja lá quem for, que estão ganhando dinheiro, o reino deles aqui. E esse reino vai ser queimado com o fogo do inferno. Então, aí Saulo se transformou, aí ele nunca mais deu crédito na seita dos fariseus, mas aí se tornou Paulo, né? E nós encontramos também, aqui no livro de Atos, no capítulo 8, por isso que eu falo, você tem que ser simples para poder dar crédito às coisas de Deus. Aqui no livro de Atos, no capítulo 8, verso 26, você vai encontrar que Filipe, ele era um evangelista. E ele então, um dia, descendo de Jerusalém para Gaza, ele encontrou ali um eunuco. E esse eunuco, ele estava lendo justamente o livro do profeta Isaías 53. Ele estava lendo. E ali, ele começou a dar crédito no que estava escrito ali. Aí quando o Filipe encontrou com ele, ele falou para o eunuco se ele entendia o que ele estava lendo. Aí, aqui no verso 31, ele disse, de Atos 8, e ele diz, como é que eu poderei entender se alguém não me ensinar? E ele rogou a Filipe que subisse com ele ali e se assentasse com ele no carro. E o lugar que a escritura que ele estava lendo, o eunuco, era o livro do profeta Isaías 53. Veja bem. E assim que ele deu crédito na palavra de Deus, o que ele mandou fazer? Ele perguntou para Filipe, veja bem, e parando o carro, veja bem, e indo, caminhando, chegaram ao pé de uma lagoa, né? Uma água, disse o eunuco, aqui ó, a água, eu já dei crédito na palavra de Deus, o que é que impede eu ser batizado? Disse Filipe, é lícito que você crê de todo o coração. E respondendo ele disse, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele deu crédito. Agora, vamos levar para um pouquinho para o lado natural, um lado desastroso. E a política. Veja bem, os que estão na esfera federal, na esfera estadual e municipal, os políticos, eles quando saem, bom, agora não sai mais, né? Agora ficou tão fácil que só pela televisão lá já consegue conquistar a confiança. Acorda! Esse povo tem que acordar. Confiar nesses políticos corruptos, repobros. Eles estão lá, ganhando fortuna e mais fortuna, vergonhosamente. E ainda roubando. Outro dia eu estava vendo, aí nós elegemos, eu não, que graças a Deus já não voto mais, mas eu nunca dei voto para político, nunca apoiei político. Aí você apoia o sujeito, ele é eleito, vai para lá, cumprir o seu mandato, nunca mais ele lembra de você. E ali eles fazem as fracaturas. Outro dia eu vou falar do termo antigo. Tem político velho lá de idade, com 60, 70 anos, ganhando, cobrando verba pra creche. Ah, pelo amor de Deus, gente! Será que esse velho com 70 anos tem fim em creche? Eu tinha coragem de ir numa cadeira de rádio e televisão, matar esses políticos, tinha vergonha na cara! E ali, então, você confia naqueles homens. E o que eles fazem? É o que fizeram, né? Roubar. Que nem esse majestoso que tá lá no Supremo Federal lá.
Ele foi feito uma sabatina nele, né? O Congresso, o Senado, foi lá, confiaram no... Vamos falar logo, maldito, né? Confiaram. E agora, o que tá fazendo? Só perseguindo. Então, meus irmãos, a coisa é feia. E aqui, nós também encontramos umas passagens tão maravilhosas aqui no livro de São Lucas, que é algo muito tremendo. É algo muito tremendo e perigoso. Aqui nós vamos encontrar que Jesus chegou a dizer que essas pessoas que confiam no seu dinheiro, eles são loucos. Eu conheço pastores que estão num declínio espiritual tão terrível por causa do maldito dinheiro. O homem perdeu a direção de Deus. Outros estão aí confiando no seu pessoal, no seu conhecimento. Não quer saber a vida que está vivendo. Uma vida desgraçada, na prostituição, no adultério, e ainda pregando a palavra de Deus, confiando. Mas lá em São Mateus 7:21, eles vão ver a confiança deles lá um dia. E aqui, nós vamos encontrar no livro de São Lucas, no capítulo 12, né? Que aqui fala de um homem que ele tinha um celeiro, né? Muito rico, né? E ali ele pensou, eu tenho que fazer outro celeiro, derrubar esse e construir mais, porque a produção esse ano vai ser muito. E aqui, no São Lucas 12, diz assim, 16, e ele propôs uma parábola dizendo, a herdade de um homem rico tinha produzido em grande abundância. E ele arrazoava entre si, dizendo, o que eu farei? Eu não tenho onde recolher os meus frutos. E disse, eu farei isso, eu vou derribar, confiando nele, né? Botando a confiança nele, não em Deus. Eu derribarei os meus celeiros, eu edificarei outros maiores, e ali eu recolherei as minhas novidades e os meus bens. E eu direi para minha alma, hein? Olha a confiança desse homem. Eu direi para minha alma, agora tens depósito muitos bens para muitos anos. Descansa e come e bebe e folga. Mas Deus disse para ele, louco, ó louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? É os que estão confiando nas riquezas hoje. E nós estamos vivendo no tempo de uma confiança diabólica. Você pode ver que até nas igrejas você elege, né, pastor. Estou falando com propriedade. Você elege pastor, daí uns tempos, aquele pastor começa a te perseguir, começa a te odiar. Você confiou nele, mas ele não quer saber disso. E aqui, no livro de São Mateus 19, verso 16, nós encontramos um outro homem, um outro moço, que confiava na riqueza. Ele não confiava em Deus, ele confiava na sua riqueza. E era religioso. Hoje, o mundo está cheio de gente religioso. E aqui, chama o jovem rico. Jesus falou para Jesus, bom mestre. Jesus chegou a dizer, não existe ninguém bom na terra. Mas hoje, quanta pessoa quer ser glamorizada, quer ser cheia de status, quer chamar alguém de
de bom. E aqui, quando chamou Jesus de bom, falou, não existe ninguém de bom. Bom somente Deus. Aí Jesus disse assim, ó. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos, que é que nem hoje, nós temos que guardar a palavra de Deus. Não matarás. Ele sabia os 10 mandamentos certinho, tá? Ele sabia os 10 mandamentos certinho. E ali, quando Jesus viu que realmente, Jesus não falou para ele que ele não guardava os 10 mandamentos, não. Ele tinha uma conduta espiritual muito séria. Mas acontece que tem uma coisinha na vida nossa, é que nós confiamos. Se você confia num homem, ali mesmo ele cai. Se você confia num governo, ali mesmo ele definha. E aqui, Jesus disse, quando ele disse, eu guardo tudo isso, disse Jesus ao jovem, olha, tudo isto, disse o jovem para Jesus, ó mestre, tudo isso eu tenho feito, guardar desde a minha mocidade. Agora, Jesus disse assim, ó, se queres ser perfeito, ó pregador, ó apóstolo, ó missionário, ó bispo, você tá podre de rico, tem jato Lex, tem casa em Miami, tem dinheiro nos paraísos fiscais, você não é perfeito com esse maldito dinheiro, não! Disse Jesus, se queres ser perfeito, agora eu digo no assim diz o Senhor, eu quero ver qual pregador que está nadando no dinheiro. Não é nem vender a propriedade e dar para o povo, é pelo menos distribuir um pouco para os pobres. Jesus disse assim, ó, se quer ser perfeito, vai, vende tudo que tem e siga, vende tudo que tem e dá para os pobres, disse Jesus. E você vai ter um tesouro lá no céu. Vem, segue-me. O jovem ouvindo isso, essa palavra, ele se retirou triste, porque ele possuía muitas propriedades. Foi-se embora. Pelo amor de Deus, a minha conversa com ele até que estava boa, estava muito maravilhosa, mas mandou eu vender tudo. Se mandar esses pregadores do século XX aí, não é nem vender, distribuir um pouquinho, é perigoso dar um infarto neles. Porque a vida dentro é o dinheiro, não é o Espírito Santo. E ele então se retirou-se, triste, né? Nós também encontramos, irmão, que o mundo hoje crê, confia nas coisas do mundo. Aqui no livro de Gênesis, vocês podem ver, nós estamos vivendo mesmo, o próprio Jesus chegou a dizer isso, que como foi lá nos dias de Noé, também será nos dias da vinda do Filho do Homem. Aqui no livro de Gênesis, no capítulo 6, vocês vão encontrar que Jesus chegou a dizer, Deus chegou a dizer, eu estou tão arrependido de ter criado o homem, Jesus chegou a dizer, Deus chegou a dizer, eu estou arrependido de ter criado o homem, eu vou destruir tudo. Aí Deus, que eu sempre falo, lá no livro de Amós, no capítulo 3, 7, embora que a humanidade, eles dão crédito às coisas do mundo, mas as coisas de Deus eles não dão crédito. Aí, Deus falou assim, Noé, você construa uma arca, que eu vou acabar com tudo. Você pode ver que ele falou que ele ia acabar com tudo. E aí, Noé começou a pregar, e Deus falou para ele,
vai ser 120 anos o tempo da humanidade. Aqueles que der crédito na mensagem de Noé será salvo. E aqueles que não der crédito vão perecer no dilúvio. E aqui nós vemos que Noé pregou 120 anos. E o homem, cada dia, não acreditava, não dava crédito na palavra de Noé, na mensagem de Noé. E na verdade, haveria razões para isso. Se nunca tinha chovido, como é que o povo ia crer que ia chover? Não ia ter condição de crer. E ali a ciência provava que não existiria chuva. Aí o povo queria dar crédito na mensagem de Noé. Outra hora, por causa da ciência, não dava mais crédito. Confiava na ciência. Mas o dia chegou. O dia chegou. Porque, como diz a palavra de Deus, como está no livro de Isaías 43:13, que Deus, Ele cumpre com a sua palavra. Então, aqui o povo começou a beber, começou a festejar. É idêntico aos nossos dias. Hoje, o mundo só pensa em comer e beber e tudo mais. Ninguém pensa em arrepender dos seus pecados, aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua alma. Aí quando Deus falou, Noé, deu 120 anos, entra para dentro da arca, você e cada espécie de animal, um macho e uma fêmea. E ali entrou um boi, uma vaca, um cavalo, uma égua, um camelo e uma camela. Lá. Então foi entrando. Aí Deus falou, entrou todo mundo. Aí ele fechou a porta. Quem fechou a porta não foi Noé. Não. Quem fechou a porta não foi Noé. Foi o próprio Deus que fechou a porta. E ali, cada vez mais, o povo não dava crédito. O povo não confiava que o Deus ia mandar um homem para falar aquilo. Para eles é uma aberração. Mas quando eles viram o tempo escurecendo, as nuvens aparecendo, aí eles começaram a pensar, meu Deus, o profeta Noé estava certo. Começaram a dar crédito, depois que Noé fechou as portas e começou o tempo ficar feio. E quem estava dentro da arca, quem deu crédito, coisa interessante, que os animais deu crédito e o homem não deu crédito. Quem estava dentro da arca não pereceu, foi salvo. E quem não estava dentro da arca morreu no dilúvio. E hoje nós estamos vivendo a mesma coisa. O tempo da graça está acabando. Quem estiver em Jesus Cristo será salvo. Quem estiver em Jesus, e Jesus Cristo também estiver nele, tá? Será salvo. Nós estamos vendo a hora que o povo não está se importando em confiar mais em Deus. O povo quer confiar nos seus bens, dinheiro em banco. Mas isso, o apóstolo São Paulo chegou até a dizer lá no capítulo 6 de 1 Timóteo, falou, Timóteo, fala para esses homens não confiar. Mas não adianta falar isso. Vocês também podem encontrar no livro de Êxodo 12, para nós terminar, que ali, quando houve a Páscoa, né? A Páscoa, o que é a Páscoa? É a passagem dessa vida para outra. E ali então, quando houve aquela Páscoa lá, ali Moisés mandou matar um cordeiro. E ali tinha que então passar o sangue no vergal da porta, porque o anjo da morte ia passar no Egito à meia-noite. E ali então, quem não tivesse aquele sangue naquelas portas, morreria.
o primogênito morreria. Pode ser do faraó, podia ser de quem fosse. Morreria se não tivesse o sangue na porta. E ali, muitos não deram crédito na mensagem de Moisés. Olharam para Moisés, falaram, esse homem tá louco. Passar esse sangue aí, ó, na vergura da porta, vai feder, vai juntar mosca, vai ficar uma catinga. E outra, eu não vou fazer uma coisa, eu vou fazer uma coisa diferente. Vou pegar uma tinta vermelha, é igual hoje, né? O evangelho aí cheio de hibridação. O povo acha que dá tudo certo. Ah, eu vou passar uma tinta lá. Mas só que na hora que o anjo veio à meia-noite, somente aqueles que deram crédito na voz, na palavra de Moisés, é que estavam salvos. Eu quero dizer para você, o próprio Deus prometeu ali, em Apocalipse 10, verso 7, eis como o profeta Elias vai vir, ele vai revelar todos os segredos. O segredo é que nós temos que sair desse mundo, sair fora dessa religião e aceitar a Cristo, para se um dia você quiser ir morar na eternidade. Porque se você estiver dentro dessas gaiolas religiosas, dentro desses cativeiros, aqui mesmo você vai ficar. Deus te abençoe. Não estou falando isso aqui como desabafo. Estou fazendo um alerta, um despertamento. Como está lá Apocalipse 18, 4. Sai fora! Em nome de Jesus Cristo. O meu muito obrigado, em nome de Jesus.